Imagine abrir um livro tão antigo, tão perigoso, que foi banido da Bíblia. Um texto esquecido pelo tempo, rejeitado pelos líderes religiosos e escondido da maioria das pessoas por conter segredos que poderiam mudar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo espiritual. Agora, imagine que dentro desse livro está o relato de uma raça proibida, nascida da união entre anjos e mulheres humanas. Criaturas gigantes, poderosas, violentas, conhecidas como Nefilins. Eles não são apenas lendas. Segundo esse livro, eles realmente existiram. E a humanidade pagou um preço alto por isso. Por que esses anjos se rebelaram? O que queriam com as mulheres da terra? E por que suas ações desencadearam o maior julgamento divino da história? Prepare-se para descobrir a verdade proibida do livro de Enoque. O que você vai ouvir agora não é teoria, é revelação. E quanto mais você escuta, mais difícil vai ser parar. Você está prestes a entrar em uma história que foi silenciada por séculos, mas que agora, finalmente vai ser contada. O livro de Enoque. E tudo começa com um grupo de anjos que desceram do céu, não para trazer luz, mas para satisfazer um desejo proibido. Esses seres são conhecidos como os vigilantes. E segundo o livro de Enoque, eles eram anjos encarregados de observar a humanidade. Mas ao invés de proteger, eles caíram, literalmente. Ao verem as filhas dos homens, se encantaram por sua beleza e desejaram o que não lhes pertencia. 100 desses anjos, liderados por um chamado Semjaza, fizeram um pacto em segredo no topo de uma montanha. Juraram que, mesmo sendo punidos, todos participariam do mesmo pecado: descer à terra, tomar mulheres humanas e gerar filhos com elas. E assim nasceu uma raça que não devia existir. Uma linhagem híbrida. Os gigantes da antiguidade. Os Nefilins. Mas não estamos falando apenas de criaturas grandes. O livro de Enoque descreve os Nefilins como seres violentos, destrutivos, que ensinaram aos homens a guerra, a feitiçaria e o derramamento de sangue. Seus pais, os vigilantes, ensinaram segredos proibidos, como fabricar armas, poções, cosméticos e encantamentos, coisas que a humanidade ainda não estava pronta para conhecer. O mundo mergulhou no caos. E a maldade cresceu a tal ponto que, segundo a tradição, foi essa corrupção que levou Deus a tomar uma decisão radical: o dilúvio, um reinício, uma tentativa de apagar os vestígios da união impura entre céu e terra. Mas será que os Nefilins foram completamente destruídos? Ou sua linhagem sobreviveu? Muitos estudiosos acreditam que o Gênesis sugere sua presença até mesmo após o dilúvio, quando diz: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Uma possível indicação de que parte daquela linhagem impura continuou influenciando a história humana. Outros apontam para relatos de gigantes em várias culturas antigas, da Babilônia à América do Sul, como sinais de que os Nefilins não foram apenas uma lenda hebraica, mas uma realidade global e perturbadora, que muitos tentaram apagar dos registros históricos. E agora, voltamos ao livro de Enoque, pois ele não só revela quem foram os Nefilins, mas também o destino dos vigilantes. Após ver a destruição causada pelos filhos híbridos, Enoque, um homem justo e temente a Deus, foi levado aos céus para interceder por esses anjos caídos. Mas o veredito divino foi implacável. Eles seriam acorrentados nas profundezas da terra até o dia do julgamento final. Seriam testemunhas da morte de seus filhos e veriam tudo aquilo que criaram se voltar contra eles. Segundo Enoque, esses anjos estão aprisionados em cavernas sombrias, vivos, aguardando o dia em que serão libertos para serem julgados junto com os homens. Mas a pergunta que não quer calar é: por que esse livro foi excluído da Bíblia? Por que um texto tão antigo, tão detalhado e tão assustador foi deixado de lado? Será que contém verdades que incomodam? Ou será que revela segredos demais sobre a origem do mal no mundo? A resposta, talvez, esteja no próprio conteúdo do livro.
O livro de Enoque não apenas narra a queda dos vigilantes, mas também anuncia o retorno de um Messias que virá para julgar vivos e mortos. Um Messias que vencerá os poderes do céu e da terra. Isso pode ter sido perigoso demais para certos grupos que queriam controlar a fé e o conhecimento. Hoje, o livro de Enoque é estudado com cautela por teólogos, arqueólogos e historiadores. Alguns o consideram apenas um texto apocalíptico, cheio de simbolismos. Outros acreditam que ele é uma peça-chave para entender a batalha espiritual que ocorre nos bastidores da história humana. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Os Nefilins representam mais do que uma história de gigantes. Eles são o símbolo de uma transgressão cósmica, um erro ancestral e talvez um aviso para os tempos que virão. Se você achou essa história intrigante, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós revelamos os mistérios que muitos preferem esconder. E lembre-se, nem tudo o que está fora da Bíblia foi esquecido por acaso. Às vezes o que está oculto é justamente o que você precisa conhecer. Até o próximo mistério.